Olá, olá, boa tarde ou boa noite, não sei. 6 horas a gente nunca sabe o que deseja para as pessoas, mas um bom dia para todos. Hoje a gente começa aqui um bate-papo marginal, ensaios, um bate-papo marginal, na verdade é a nossa terceira mesa, e hoje o assunto que a gente vai tratar é sobre profissionalização. A gente tem um convidado muito especial, daqui a pouco eu vou chamar, além de outros e outra integrantes do Marginalia Teatro Jovem. O Marginalia Teatro Jovem começou com esse projeto a partir do espetáculo Ensaios e de três perguntas foram três perguntas disparadoras desse processo. Para profissionalização, o que você quer ser quando crescer, para sexualidade, o que tem dentro do armário, e para a política, o jovem é um ser político? E a partir dessas três questões e abrindo os nossos processos, a gente acabou criando três cenas, depois costurando em um espetáculo que se chama Ensaios. Bom, e hoje o tema profissionalização, eu queria chamar o ator, músico, John Halles. John, tá por aí? Tô sim. Oi, boa noite. Seja Boa bem-vindo, noite. John. John, um grande querido, há muito tempo que a gente já se conhece e trabalha junto, tenho o privilégio de trabalhar com ele. E para compor Eu que também tenho dúvida. para compor essa mesa junto com o John, junto comigo, desculpa, não me apresentei, eu sou Gira de Oliveira, eu dirijo o grupo Marginalia Teatro Jovem, dirigi o espetáculo Ensaios também. Vou chamar também a Nayara Martins. Tá por aí, a Salve, Nayara. salve! Eba! E o Pedro Vinícius. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E aí, beleza, Pedro? Tudo certo. Gente, a gente vai conversar hoje sobre profissionalização, então a gente vai falar um pouco sobre, e contextualizando um pouco o nosso processo da construção do espetáculo Ensaios, né? Para você que ainda não assistiu, e espero que você veja logo. A gente está muito ansioso para fazer de novo. Então é assim, eu vou soltando de vez em quando algumas perguntas. Essas são perguntas disparadoras, não é uma entrevista. A nossa live hoje vai ter uma duração de mais ou menos 60 minutos, 1 hora, né? E aí eu vou pedir para vocês irem comentando aqui a gente está onde? Está no Facebook, no YouTube, enfim, vão fazendo seus comentários e perguntas que a Lídia, que está fazendo nossa técnica, ela vai organizando, vai passando para a gente. Eu não estou conseguindo acompanhar essas questões todas. Bom, o que você quer ser quando crescer? Joguei na roda. Quero ter estabilidade emocional. Nossa, tanta coisa, Boa né? pergunta. Enfim, eu hoje um pouco antes da tarde, quando eu tava pensando, nossa, o que eu vou falar na live? Como que vai ser? Rola essa ansiedade, né? Essa empolgação ao mesmo tempo, é uma coisa engraçada. E aí eu fiquei pensando justamente que seria interessante começar com essa ideia, assim. E aí eu acho engraçado vocês jogarem essa pergunta, assim. Que bacana, porque mostra que a gente está sintonizado. É muito doido, assim, pensar nesse lance. Bom, eu sou um cara da periferia, assim, e eu entendo que, por conta de uma série de fatores sociais mesmo, assim, a gente vive no Brasil uma desigualdade social muito violenta, né? E isso influencia muito no que a gente pode ou não querer ser quando crescer, assim. Então, a partir da minha experiência, assim, eu lembro muito de que eu sempre quis ser cantor, eu sempre quis trabalhar com arte, eu sempre quis trabalhar com cinema, com teatro, mas sempre rolou uma coisa assim, quase como que eu não podia trabalhar com aquilo. Que sempre rolou essa sensação, e é muito louco, assim, conviver com isso. E aí, a gente vai
se envolvendo com tudo, assim. E aí, foi assim que eu fui me construindo, foi assim que eu fui construindo a minha trajetória, as minhas narrativas, a minha profissão, assim, ou as minhas profissões, porque é isso. Eu não sou só ator, eu não sou só músico, eu não sou só educador, eu sou muitas coisas. Eu acho que tem a ver com esse histórico mesmo, de lá atrás, assim, de onde eu venho, quem eu sou, quais as pessoas e relações que eu tive. E aí eu acho interessante, eu sempre falo sobre isso. Eu sinto que os artistas periféricos, eles têm essa coisa de se envolver em muitas, por exemplo, linguagens artísticas, ou em muitas possibilidades de trabalho, porque é uma forma de você sobreviver. Então, eu não posso só escolher uma, porque a sensação de desamparo, ela é tão grande que ela faz a gente querer pegar tudo. Então, eu gosto muito de falar isso, que os artistas da periferia, eles são muito múltiplos. Eu me considero um multi-artista, justamente por isso. Porque a sensação de desamparo, ela, às vezes, ela faz a gente agir assim, ter que correr dessa forma, ter que... O corre é isso, né? A gente tem que se envolver em tudo um pouco. Assim. Então, eu acho que... Legal. Pode falar. Não, é isso. Essa pergunta é muito doido, né? Porque a gente escuta ela toda vez que a gente faz espetáculo, ou muitas vezes que a gente fez essa pergunta para criar o espetáculo, ela ainda é uma pergunta muito forte para mim. Porque quando vem assim, eu fico, caraca, eu não sei o que eu quero ser quando crescer. E eu acho que isso que você fala tem tudo a ver, assim. Na realidade, o que você quer ser quando crescer, quem que pensa, né? No que quer ser quando crescer? Quem tem o privilégio de pensar no que quer ser quando crescer? Eu acho que é uma constante pergunta que eu me faço todos os dias. E eu acho que isso que você falou é muito louco, de a gente vai se agarrando em várias linguagens, né? Porque não tem como você focar em uma coisa só, você não tem como ter um trabalho só, você não tem como ser uma coisa só. Porque a sobrevivência é diária, você tem que ir encontrando caminhos para ser tudo e acabar não sendo nada, talvez, não sei. Tô brisando muito, eu acho. Mas eu acho que essa pergunta, ela tem uma resposta diferente a cada dia. O que eu quero ser quando crescer? Eu acho que nesse movimento de crescer, a gente vai pensando em outras coisas que quer ser. Por um lado é bom, mas por outro lado tem isso também, né? Talvez eu tenha que ser mais do que uma coisa só para que eu sobreviva. Eu acho que isso que me pega. Nossa, eu penso muito... Essa pergunta, ela me faz... Eu analiso ela de diferentes pontos de vista, né? Que a primeira é do que você quer ser quando crescer, é quando a gente de fato cresce, né? Que cada vez mais a gente se entende em constante movimento, em constante crescimento, né? Então, hoje eu tenho muita vontade de crescer em relação a, sei lá, pedagogo, assim, como uma pessoa que consegue fazer um intermeio entre uma informação e um ponto onde eu quero atingir, seja isso como artista, como pessoa política, como periférico, como LGBT, como qualquer pessoa, né? E eu sinto a importância disso cada vez mais, né? Da gente se ver constantemente em crescimento, porque quem cresce ainda está num processo de absorver informações, está num processo de aprendizado. E acho que isso é muito importante, que às vezes as pessoas, eu sinto que, bom, cresci, já cheguei aqui no ápice do crescimento, no topo do conhecimento, então daqui para frente fica muito mais difícil de absorver. Então acho que eu sempre tento me colocar nessa posição de ser um eterno aprendiz, né? Como disse Gonzaguinha, que esse movimento constante de sonhar com o que eu posso ser, né? Qual é a minha utopia para amanhã? Para amanhã eu conseguir ter mais uma utopia. Isso quando essa utopia não é privada da gente também, né? Que acho que foi uma coisa muito importante para mim no nosso último bate-papo com a Camila Bonfim, falando sobre política, que é quem tem o direito à utopia, quem tem o direito a sonhar, fazer arte, né? E aí é isso. São 12 empregos numa semana para conseguir sobreviver para a próxima. Bom, eu quando estou em 12 empregos, eu me sinto pleno. Mas e vocês? Vocês se sentem plenos? Hoje? Nossa. Hoje. Dentro dessa profissionalização.
Ah, tá, eu pensei que era hoje. Eu falava, pô, quarentena, não, hoje... tô plena nenhum momento. Né? Não. Mas hoje, profissionalmente falando, dentro das coisas almejadas, vocês se sentem plenos? Eu queria fazer uma ponte também com uma coisa que o Pedro disse, que é esse lance do constante movimento, né? Eu acho que quando a gente pensa em identidade, construção, essa coisa ser, crescer, a gente tem que considerar, isso é uma coisa importante assim para essa pergunta, que é considerar que a gente não é estático. Antigamente, tipo, sei lá, não sei exatamente dizer em que período da história da humanidade a gente começou a fazer isso, assim, mas eu penso que foi mais no período moderno, assim, que a gente começa a ter uma ideia muito de especificação, assim, né? Tipo, eu tenho que ser especialista nisso. Eu tenho, né? Total, E Fordismo. aí é muito doido você olhar para trás e você ver grandes nomes, grandes pensadores, grandes pessoas importantes para a história que não eram uma única coisa, né? Não eram, sei lá, o cara era um médico, que era um pintor, que era também um cientista, que era um filósofo e também matemático, sei lá, por exemplo. E eu sinto que agora a gente está nesse processo de retorno, parece. Rolou esse movimento de especificação, tem que ser especialista, focar, focar. Eu sinto que agora a gente está num outro momento, porque a gente está entendendo mais uma vez que as coisas não são estáticas, que eu sou feito, eu sou composto, constituído de muitas coisas, de muitas histórias, de muitas experiências. E eu acho que quando a gente valoriza isso, a gente entende que a coisa é movimento mesmo, assim. Então, isso, voltando à pergunta do Gira, eu acho que isso dá uma sensação de plenitude, né? Que foi o que o Gira perguntou. Eu acho que se pensar em constante movimento, traz uma harmonia, uma tranquilidade, assim, para o nosso caminho, sabe? Nossa, para mim, me bate num exato oposto. Tem esse lugar de especialização, mas que ao mesmo tempo, vivendo de arte, eu sinto que não dá para se especializar numa coisa só. Você não tem como. Se aparece uma oportunidade de fazer som em instrumentos de coco numa peça, mano, você vai para um workshop, você vai e faz, porque você precisa da grana. É uma necessidade de grana constante, né? O dinheiro gera essas relações e por um lado é péssimo e por outro você pelo menos está conhecendo coisas novas, se especializando em várias coisas. Enfim, eu acho que tudo tem uma dialética na coisa. Mas esse negócio de reconhecimento, pelo menos no escopo jovem, o que eu sinto é que você não é criança, mas você também não é adulto. Mas o que você quer ser quando crescer? É tipo uma responsabilidade que é colocada desde a primeira série em que vão te moldando para que você chegue no ensino médio. Receba toda aquela quantidade absurda de conteúdo para em um ano você fazer uma prova que é um outro absurdo. O que você quer ser quando crescer? É uma constante tecla que vai sendo pisada, massacrada, escrupiada, que para mim não me dá Como é que você usou a palavra, Gira? Tranquilidade? Plenitude. É uma plenitude que parece que eu só vou alcançar quando eu for adulta, ou quando eu for mais velha, ou quando eu tiver uma estabilidade financeira. Eu acho que nesse movimento de especialização, que a gente tem que se especializar em tudo, não me dá essa plenitude. Parece que é depois, em algum momento depois. E que é que tá a chave do negócio, né? Não tem que ser Pensando depois, do jeito que agora. você pensa, eu digo que também um dia eu espero chegar lá. Eu já fiz 24 anos, né? Já faz um tempo e ainda tô nessa busca dessa plenitude que você tá falando aí. Só falar uma coisinha, rapidinho. Eu concordo com a Ana, esse sentimento também é meu. Eu acho que
eu comentei esse lance de lidar agora com essa ideia, porque eu acho que é um movimento que eu tô agora, assim, a sensação de que eu tô começando a compreender que tudo que eu vivi me formou e também faz parte do profissional que eu sou, sabe? Mas eu acho que isso é uma conclusão que eu tenho feito mais agora. Mas eu concordo plenamente que não é simples, não é fácil, as coisas não funcionam para que seja assim, para que o jovem consiga ter plenitude profissional, porque exatamente existe essa pressão, essas pressões, assim, de quem você quer ser, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa focar, e aí tem vários outros fatores que influenciam cada indivíduo, né, com suas características, então, realmente, é bastante complexo, assim, pensar, e é realmente bastante angustiante também, eu concordo. Eu lembro que, nossa, eu entrei na universidade agora, eu demorei bastante tempo para entrar na universidade, justamente por isso, porque sempre foi um grande conflito ter que lidar com a ideia de que eu preciso decidir o que eu vou ser, e isso é uma coisa que é para sempre, eu preciso decidir com, com segurança para poder não errar, porque é isso, mais uma vez voltando, o desamparo é tão grande que não permite o erro. Você sente que se você errar, você não vai poder, não, você vai perder, se você errar, você perdeu tempo. Porque a gente vive Total. numa lógica neoliberal de competição, de competitividade, de pressão, que aí é isso, obriga a gente a ter que fazer tudo certo, correndo, e aí quando você não se permite errar, e se você erra, você sente que você perdeu tempo, mas não é isso. Toda experiência ela é válida, toda experiência constitui quem somos e os profissionais que somos. Desculpa, Pedro, você quer falar alguma coisa dessa plenitude? Mas eu vou pegar Sim, daqui a pouco umas coisas para amarrar aqui. tá. Eu penso que, tipo, ainda, né, tentando deschavar mais ainda essa pergunta, eu penso que onde eu tô hoje é um lugar que eu nunca sonhei, né? Que, tipo, que eu nunca quis. Não era, tipo, quando criança eu quero estar fazendo isso, almejo tal coisas e tal. Mas talvez porque naquele momento eu não soubesse mesmo, sabe? Tipo, e fui indo, e aí de repente tava dentro de uma casa de cultura fazendo teatro, e aí, peraí, isso aqui faz sentido para mim. Aí as coisas elas vão tomando seus caminhos, assim, né? E acho que é de uma. Às vezes é cobrado de uma autonomia sobre isso, de, por exemplo, aos 14 anos, não, é isso, eu quero fazer uma faculdade disso, uma pós-graduação daquilo. E, tipo, essa autonomia, ela não é dada na vida, né? Tipo, no currículo escolar, na grade escolar, né? Tipo, o próprio nome já é uma autorresposta sobre a autonomia dada na escola, sobre a escolha, né? E aí eu sinto que hoje em dia, assim, eu sinto que eu tô num caminho, né? E tô aqui no caminho, tentando estar pleno nele todos os dias, caminhando, né, para não ficar parado também. E acho que o movimento desse caminho me causa plenitude. Isso me faz ter essa sensação de estar caminhando para ela. Não sei se daqui 2 meses ela chega, se daqui 10 anos, ou talvez ela nunca chegue. Mas o caminho tem uma vista muito bonita e tem pessoas muito especiais no caminho também. Eu acho que era isso que eu ia pegar, né? Essa coisa que a Nai fala, que ela tá buscando essa plenitude, né? Talvez ela nunca chegue, né? Porque a gente é inquieto, né? O artista é inquieto, né? E eu acho que essa inquietude que move a gente, que faz a gente pensar, agir, criar, né? Sensibilizar, afetar, enfim, com todos os significados dessa palavra, afetar. E aí eu ouvi uma vez, faz pouco tempo, eu não lembro de onde eu ouvi, isso é muito ruim porque eu não consigo dar crédito de onde veio. Mas assim, estavam falando sobre essa pergunta, o que você quer ser quando crescer, mas ela vem sempre no intuito desconsiderando o que você é agora. Então, o que você quer ser quando crescer, parece que hoje você não é nada, mas um dia você vai ser. E isso é muito louco, né? Porque aí a criança deixa de ser criança, o jovem deixa de ser jovem, porque ele está sempre só olhando lá, ele esquece. Eu acho que a gente tem essa coisa de correr para lá, mas a gente tem que entender onde a gente está também, né? E aí eu queria fazer uma pergunta também um pouco a partir disso, assim. Quando começou
né, falando que o John, ele vem com essa coisa interdisciplinar, por exemplo, né? Hoje o artista, não o artista, mas acho que todas as profissões, elas precisam ser afetadas por outras coisas, linguagens, tal. O artista, ele vai crescendo, falar de artista porque é o que a gente é aqui, né? Mas acho que isso talvez valha para outras profissões também. Mas as pessoas têm que ter outros saberes, né? Para além daquela especialização, né? Acho que... Pode falar, tá? Não, eu acho que é o tempo, né? O tempo que a gente vive meio que traz essa necessidade de ser outra coisa. Por exemplo, pensar em ofícios, né? Por exemplo, o marceneiro, que ele é filho de um marceneiro e com o pai dele ele vive a vida para atingir a excelência que o pai dele tinha em manusear a madeira, os móveis e tudo isso, padeiros, enfim, todas essas tradições familiares, assim. E hoje em dia, tipo assim, beleza, eu tô fazendo meu móvel aqui, a arte que meu pai me ensinou, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer a publicidade do meu trabalho, preciso fazer o marketing dele, preciso fazer a assessoria de uma rede para eu conseguir vender os móveis. E aí, tipo, nossa, aí já não é simples mais, né? Tipo, não é simplesmente talhar ali a madeira e fazer o móvel e me dedicar todo o meu tempo àquilo. A gente tem que ser, como você disse, multidisciplinar, né? Bom, só concluindo até o pensamento, e antes de concluir, pedir para a galera que está assistindo a gente, quem quiser mandar uma pergunta, um comentário, alguma coisa, a gente coloca na nossa roda, a gente joga na roda. E aí a pergunta que eu ia concluir, né, assim, quando começou, né, pensando que a gente então é estimulado por várias coisas, né, quando começou? Olha aqui, como que para você se deu a construção de uma ideia de profissionalização? Na verdade, é uma pergunta que poderia ser emendada, assim, né? Porque às vezes a gente começa a fazer uma coisa, estou jogando bola na rua e de repente eu entendo que aquilo faz parte da minha... aquilo fez parte da minha organização profissional, né? Quando começa isso? Quando que você era jovem, criança e já era o que você é hoje, talvez? Nossa, me veio uma lembrança assim, da vida. Na minha família, as pessoas elas não fizeram faculdade, assim, meus pais foram os primeiros da família deles, e aí eu fui fazer depois, também é uma outra história, mas que não foi uma coisa que a minha vida inteira foi colocada, você vai ser alguém, você vai fazer faculdade, e aí você vai estudar, e você não vai ter que trabalhar. Eu acho que essa ideia, ela também atinge diferentes classes e diferentes gêneros também. Eu fico pensando que não é todo mundo que tem essa construção desde criança, né? Não é desde sempre o que eu quero ser quando crescer. Às vezes tem, mas não é algo que se solidifica. Eu fico pensando, eu tive a oportunidade de fazer escola, terminar e tudo mais, e de passar por esse processo de você tem que fazer faculdade, você vai ganhar dinheiro, você vai estruturar uma carreira, etc, etc, etc. Mas que isso nunca me fez muito sentido, talvez por conta dessa grade sólida, rígida, que o Pedro também trouxe. É um lugar que não tem vazão para outra escolha. Ou você vai seguir aquela grade de humanas específica, ou aquela de exatas, aquela de biológica. Parece que tem listas, né? Ou você faz isso ou não vai fazer nada. E aí, eu acho que a ideia se solidifica na primeira aula de teatro que eu faço. Porque eu acho que é muito doido. Eu nunca fui uma aluna ruim, mas nunca fui uma aluna, nossa, que legal que é estudar. E aí eu fui fazer um curso de teatro uma vez, a primeira aula, eu cheguei atrasada, era muito longe. Cheguei e tava todo mundo andando, que nem os doidos, assim, andando reto, virava, andando reto, virava, ninguém falando. E o professor, tipo... E aí ele veio lá do fundo da sala e veio falando, não, anda aí. Aí eu falei, quê? Anda? Eu falei, como assim? Só anda. E isso pra mim foi tão forte que chegou no final da aula, parecia que eu entendi o que era esse negócio de o que eu quero ser quando crescer, ou quando eu entendi que aquilo poderia se tornar a minha vida. É muito doido, mas é um lugar diferente do que era. Não tinha a possibilidade de... Desculpa, eu tô com mó alergia.
Mas eu sou de um lugar que não tinha instrumentos de cultura. Então, ou era escola, ou eu brincava na rua, alguma coisa assim. E aí, quando eu tive essa oportunidade de fazer essa aula, parece que ampliou. E aí eu comecei a pensar que isso poderia vir a ser alguma possibilidade de profissionalização ou do que ser. É muito doido, mas eu comecei a me entender ali, como um ser, como uma pessoa, como possível de pensar, sabe? Todas as dificuldades em cima disso. Nossa, eu lembro a primeira vez, porque para mim, enfim, para minha relação com meu pai, com a minha mãe em relação a isso, sempre teve muita relação do dinheiro, né? Tipo, vai fazer, mas quem vai pagar? Como é que vai fazer? Vai pagar como? Vai ir como, né? Que eu morava numa cidade chamada Taboão da Serra, que lá eu tinha muito pouco acesso à cultura, a espaços públicos que incentivam essas ações. E aí, para fazer teatro, eu precisava ir para outra cidade, que era para o Butantã. E aí eu fazia esse caminho de bicicleta todo sábado para fazer aula de teatro. E aí comecei a fazer aula, e aí eu trabalhava durante a semana, eu tinha acho que 15 a 16 anos, e aí trabalhava num restaurante e no final de semana ia fazer teatro. E eu lembro a primeira vez o primeiro trabalho que eu fiz, que eu recebi o dinheiro, e aí eu pude responder, né, com que dinheiro que eu ia fazer. E aí falei, com o dinheiro que eu ganhei fazendo teatro. E aí foi meio um choque, assim, tipo, nossa, mas você ganhou dinheiro fazendo teatro, esse negócio você vai fazer lá. Deu alguma coisa mesmo, né? Aí sim, deu. Tinha pego um edital com o pessoal que eu tinha conhecido nessa casa de cultura. E aí foi o meu primeiro trabalho, assim. E, nossa, eu lembro que eu olhei pro dinheiro, assim, parecia que o dinheiro tinha uma outra cor. Muito louco essa relação que a gente cria, assim, mas para mim eu, com todas as minhas críticas, né, ao sistema que a gente vive, mas é muito gratificante para mim poder receber por isso e cada vez mais desconstruir para minha mãe, para o meu pai, que vem de outros lugares, de outro acesso à informação. O máximo de histórico de artista que eu tenho na minha família era meu avô que tocava violão, e meu outro avô que era sanfoneiro, mas era tipo numa outra relação, e assim, aí de repente, não, eu vou para uma escola, estudo teatro lá, e não, pego um projeto, pego uma coisa, movimentação, não, mas estou estudando, e aí, tipo, eu tô vendo um filme, e a galera assim, gente, que estudo é esse desse menino? E, e para mim é muito gratificante mesmo, assim, poder levar coisas para dentro de casa, presentear o meu pai, presentear minha mãe, seja, sei lá, com um tempo de tranquilidade, um tempo de qualidade com eles, ou então falar assim, não, tá tranquilo, eu comprei isso aqui pra gente comer, ou consegui pagar essa conta, fica tranquilo, isso para mim foi quando eu falei assim, nossa, por aqui, é um caminho possível, né? Que aqui é trabalho, existe trabalho aqui, né? É difícil entender isso, né? Quando que começa, assim? Porque ainda pensando nisso que eu estava falando, de que toda a experiência. Eu tenho pensado muito sobre isso mesmo, sobre essa coisa de que toda experiência ela nos forma enquanto indivíduo e também como profissional, assim, e outras coisas, como o recorte aqui falar de profissionalização, eu acredito muito nisso. Como eu disse, desde muito pequeno, eu sempre sonhei em ser cantor. Meu grande sonho na minha vida foi trabalhar com música, assim. E aí eu fui me envolvendo com muitas coisas, assim, foi muito incrível. E aí eu fico pensando que na trajetória, quando que começa mesmo, assim? Eu sinto que, fui fazendo vários cursos, eu gosto muito de falar das questões, das políticas públicas, né? Culturais voltadas às juventudes, principalmente. E para mim, sim, tipo, todo o meu histórico sempre foi. Eu moro num bairro, vou tentar organizar meu pensamento. Eu moro num bairro que se chama Fazenda da Juta. E aqui existe um movimento muito forte de moradia, de moradia principalmente, que foi encabeçado por mulheres, mães solos, enfim. Ai, desculpa, gente. Ó, tem uma pessoa aqui querendo dar oi pra vocês, meu gato. É o caso. Depois que eu começo a falar, ele vem de carinho, aí eu me desconcentro, não consigo. Vai pra lá. Tá, eu não perdi meu raciocínio. Tô falando do meu bairro porque é muito importante na minha narrativa, na minha história. Aqui foi um bairro que foi construído pelo movimento de moradia, principalmente por mulheres, mães solos,
teve bastante influência da Igreja Católica. Por que eu estou falando isso? Porque essa luta, esse movimento aqui no bairro, fez com que o bairro fosse assistido de muitas políticas públicas em vários setores. Educação, cultura, e etc. Eu vim para cá na minha infância, com minha mãe, né? Minha mãe trabalhou no mutirão, construiu, aqui, ajudou a construir, enfim. Daí viemos, e aí, por conta disso, como eu morava aqui, estava nesse bairro, eu comecei a frequentar ONGs, projetos sociais, associações de bairros, projetos que tinham a ver com a Secretaria de Cultura. Quando eu fui ver, eu já queria trabalhar com arte. Quando eu fui ver, eu estava fazendo aquilo. E, de repente, quando eu fui ver, eu descobri que eu podia ganhar dinheiro com aquilo. Eu descobri que eu podia, tipo, escrever um projeto para o Vai e ser valorizada. A minha ideia é ser valorizada. A ideia, aquilo que às vezes nem eu acreditava, eu estava vendo ali um lugar que podia, que era para ser acreditado, que era para ser financiado por dinheiro público. E eu acho que isso é um ponto crucial, assim, para o meu processo de profissionalização, entender isso. E aí, quando eu começo a escrever projetos, eu começo a entender várias coisas que me ajudam a pensar profissionalmente a minha carreira, independente de que área eu seja, que é, preciso ter uma ideia, preciso entender para onde eu vou, preciso entender o que eu quero, porque quando a gente vai escrever um projeto, a gente precisa entender o que a gente quer, o que a gente quer construir, para onde a gente vai, como a gente vai fazer, precisa planejar, organizar financeiramente. Então, eu acho que esse ponto que eu estou falando agora, essa coisa do planejar, de pensar, é um ponto crucial também para a ideia de profissionalização, em especial da minha profissionalização. Hoje eu estou focando na minha carreira de músico, e aí eu percebo o quanto essas experiências, elas me ajudam a evitar possíveis erros. Porque é isso, onde eu quero chegar agora? Eu construí minha narrativa até aqui. Agora, eu quero fazer aquilo que eu realmente sonhava quando eu era pequeno, quando eu tinha, tipo, 7 anos, 8 anos, eu fazia show com as minhas primas, assim. Eu sempre sonhei muito, então, por que não? Se eu acredito mesmo nisso, por que não? Então tá, para onde eu quero ir? Eu quero isso. Como que eu vou fazer para chegar até lá? Aí você vai entendendo, mas você sabendo mais ou menos para onde você quer, que é uma coisa que eu aprendi nesses projetos de políticas públicas culturais às juventudes, é isso, ensinou isso, enfim, é isso. Nossa, e é exatamente isso, né? Nosso coletivo Marginalia Teatro Jovem, se constitui a partir de pessoas que estavam nas fábricas de cultura. Justamente no período que a gente começou a pensar o que a gente queria fazer de espetáculo, o que a gente queria fazer junto, surgiu esse... eu perdi a linha de raciocínio. A gente estava nas fábricas e aí surgiu a pergunta de o que você quer ser quando crescer. A Nayara tá fingindo que tá travada, né? Porque fugiu a linha de raciocínio dela. Ai, gente, desculpa, travou aqui a câmera, foi mal. Nay. E aí... Bom, travei mesmo? Vou soltar uma pergunta que tem muito a ver com isso que ela tá falando, né? Por exemplo, a Fábrica de Cultura. Nay, voltou. Ô, louco, tinha travado? Nossa, pra mim tava rolando normal. Pra mim você tava fazendo uma louca porque você tinha fugido do assunto e fingiu que tava travada. Nossa, gente, que tempo horrível foi esse. Foi mal, mas eu não fiz nada, juro. Apareceu aqui a relação com o projeto espetáculo das Fábricas de Cultura. O John participou num outro período, né? Diferente do que vocês participaram, né? Ele falou um pouco desses projetos sociais. O John também participou de vocacional e outros, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses projetos e quanto esses projetos influenciaram também para vocês e influenciam, talvez. Eu ia justamente falar da fábrica. Eu vou continuar o que eu estava falando. Sim. Mas você estava falando de que a gente estava num período que era esse período de final de escola, ensino médio, uns já estavam fora do ensino médio, mas não foi fazer faculdade, tomaram outras escolhas. E aí a gente se conheceu nas fábricas de cultura, cada um de um ponto, e por meio do projeto espetáculo, a gente, nessas itinerâncias, nas andanças dos projetos, a gente foi se conhecendo e formou o grupo. E aí, durante esses processos de ensaios, descobriu o que a gente queria fazer, se era uma festa, se não era uma festa.
a gente chegou nessa pergunta do que quer ser quando crescer e tava todo mundo aflorado, assim. Podia estar um na faculdade, podia estar um não na faculdade, um terminando o ensino médio. E era uma coisa muito louca, muito difícil, várias pressões, mas ao mesmo tempo a gente tinha esse respaldo de que a arte existe, de que é possível viver teatro. Tem suas dificuldades, tem todas as suas alegrias, seus caminhos lindos, maravilhosos. E justamente por conta dessas políticas, então, vocacional, a gente tem a fábrica, tem etc. Números, ainda precisariam de mais, mas que são essas coisas que fazem com que a gente amplie, né? Que a gente consiga, que no meu caso eu não conseguia pensar numa profissão dentro da escola, e foi numa aula de teatro, andando que nem os doidos, que eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer. Então eu acho que isso, sabe? Dessa importância de você ter um espaço que você possa sonhar, que você possa viabilizar um sonho, sabe? Não é só sonhar e não... É sonhar. Sonhar é incrível. Mas saber que seu sonho pode se realizar, eu acho que é mais incrível ainda. Então eu acho que é uma importância absurda para esses órgãos, para esses espaços. E se a gente perde isso, a gente perde a possibilidade de sonhar. Não travei. Tá, Nayara, você falou assim que a gente perdeu você aqui um pouco, né? Foi bem na hora que você falou assim, vou falar sobre a fábrica, aí a gente perdeu um pouco. Gente, boa noite, tá bom? Quem quiser me liga. Mentira, você não travou, não. A fábrica para mim foi um grande presente, assim, no geral. Nossa, que eu tinha acabado de me mudar para o começo da Zona Leste, meio centro de São Paulo, não conhecia nada, não conhecia ninguém, só queria muito continuar fazendo teatro. E aí falei, meu Deus do céu, onde que vai isso? Aí entrei no site da fábrica, né, da Fábrica de Cultura. E aí, nossa, é um site assim que parece muito uma coisa que não existe, né? Eu lembro que eu entrei assim, falei, gente, como assim? Circo, teatro, dança de graça? Eu acho que vai chegar lá vai ter que pagar alguma coisa, né? Aí cheguei e fui conhecendo, fui vendo um espaço assim. E aí falei, nossa, aqui faz muito sentido um lugar como esse exatamente aqui, né? Exatamente nesse momento. E aí comecei a fazer o projeto espetáculo meio sem saber o que era, aquele monte de gente assim. E aí fui vendo como tudo acontecia, como tudo ia se dando, e aí eu percebo a importância que a fábrica teve na minha vida hoje, assim, né? Quando naquele momento parecia só mais uma coisa, hoje eu percebo que foi muito determinante pelos caminhos que eu escolhi, pelos caminhos que eu trilho até hoje. Sim, para mim é muito semelhante, assim, a trajetória de vocês, assim. É engraçado que eu com 13 anos, eu comecei a fazer aula de violão numa associação de bairro aqui. Aí, depois de alguns meses, assim, que eu tava aqui na Associação União da Juta, teve um dia que eu tava numa festa dessa associação, e aí as crianças participam, né, tá, vão lá comer milho, bolo, enfim. Aí, no final, tinha uma pessoa entregando um papelzinho, assim, de, venha fazer teatro, não sei o quê. Essa pessoa era a Cileia Biagioli, que é uma atriz, palhaça, enfim. E ela estava com um projeto contemplado pelo Vai. E aí eu comecei a fazer teatro em um projeto que tinha sido contemplado pelo Vai. Eu acho isso muito interessante, assim. Aí fui pro vocacional, fiz vocacional dança, fiz vocacional com gira, fiz vocacional teatro, dança, música. Aí depois falei, putz, e agora? Aí veio começou a rolar aqui no bairro, nem existiam os prédios da Fábrica de Cultura, começou a rolar uma ideia de projeto espetáculo. Aí teve uma montagem de um espetáculo lindíssimo, que foi o Pedrinho Sapopemba, assim. E aí eu falei, caraca, meu, que coisa mais incrível. Eu fiquei tão emocionado, era tão lindo ver aquela quantidade de pessoas que eu conhecia, que eu via na rua, ali, num espetáculo incrível, porque é gigantesco, é uma produção muito massa, né? Falei, vou participar. Eu entrei no ano seguinte, que foi sobre o Vila Lobos. E aí também ainda não tinha os prédios da Fábrica de Cultura, mas a gente estava montando um espetáculo, que estava no processo de tramitação, né?
E aí eu acho interessante falar da Fábrica de Cultura, porque foi ali, porque quando eu comecei a fazer vocacional e tal, eu estava nesses grupos, a gente fazia teatro de uma forma muito independente, assim, tipo, sem recurso, fazendo mesmo, vamos fazer, vamos se juntar. E aí, que nem eu escrevi na minha bio, que foi divulgado no card de vocês, que é no teatro que eu me torno sujeito coletivo. Porque ali eu comecei a entender essa coisa do coletivo. É no grupo, na interação com o outro, que a gente vai entendendo a nossa personalidade, entendendo quem somos, entendendo a minha sexualidade, entendendo as minhas origens e etc. Assim, sabe? E na Fábrica de Cultura, o lance bacana, assim, sensacional, é o lance do tamanho, da dimensão, né? Porque ali eu comecei a fazer um projeto, eu participei de um espetáculo que tinha muitos profissionais reconhecidos da área. Então, isso para mim foi uma experiência, sim, muito importante, assim, sabe? Trabalhei com muita gente bacana, assim, foi incrível. E aí depois a gente vai escrevendo, Proac, Renato, Fomento, a Lúdicos na minha vida também, tipo, foi um processo incrível, que foi meio pela Fábrica de Cultura que a gente se liga, né? Vocacionar a Fábrica de Cultura, né, Gira? Foi. Na verdade, a Fábrica de Cultura eu fui assistir o John, porque eu trabalhava na Fábrica de Cultura Jaçanã, e não tinham as fábricas, os prédios ainda, então eu participei tanto do Pedrinho Jaçanã, quanto do Vila Jaçanã. Nossa, Pedrinho Jaçanã, que lindo. Pedrinho Jaçanã era uma coisa de louco, assim. E aí, e no vocacional, acabei conhecendo o John também por conta do Evil Rebouças, que ele também era vocacionado do Evil, aí ele foi fazer... E aí ele fez o primeiro nudes na vida, né, comigo. Gente. Você sabe que eu tenho uma pessoa, que é amiga minha, que tem um vídeo dessa cena aí, que eu ficava só de cuequinha tocando violão, aí eu falei, tira esse vídeo do ar. Aí a pessoa tirou. Essa pessoa sempre fala, olha, se um dia você vai ser comigo... Se você não pagar a mesada para ela, solta o vídeo. Eu quero ver esse vídeo. Mas eu vou falar, tinha uma preocupação, né? John, quando você faz 18 anos? Aí eu faço tal dia, beleza. Então a nossa apresentação depois diz, tudo bem para você? E aí o John falou, não, beleza. A cena pedia muito isso, né? Não eram nudes, enfim. Mas era uma experiência muito louca aquilo que a gente fez. A gente chamava de descarga. O que era a cena? Me conta. Era uma rampa no Céu Sapopemba. Tinha ele é uma montanha, né? Então você tinha uma rampa de acesso para o teatro, da parte administrativa para o teatro. E essa rampa são um zigue-zague de 4 rampas, assim, né? E a gente começou a trabalhar algumas coisas de performance, happening, sei lá, as coisas começaram a aparecer dessa forma. E aí o público, na verdade, ele não assistia, ele sentia cada situação e a gente fazia uma vida ao contrário, começava da morte. Os vocacionados na época traziam coisas muito moralistas até, umas historinhas assim, fez tal coisa, morreu, vai pro céu, vai pro inferno, enfim. Mas aí a gente inverteu essa história e começou a fazer um caminho oposto. Isso foi dando pra gente elementos e que não caía nessa questão moral. E aí uma das coisas era um assalto que acontecia. Então o John estava tocando uma música do Chaplin, né, do Sorri, tradução do Djavan. E à medida que ele ia tocando, o elenco ia passando pelo meio da plateia, ia roubando as coisas dele, levando. Isso surgiu um pouco porque num dia o John indo para o céu, ele foi assaltado, ele chegou muito abalado lá. E isso entrou na cena por conta disso. Você lembra disso, John? Você chorava muito. Eu jamais esqueço, foi uma situação horrível, porque além de assaltado, eu fui agredido. Foi horrível, assim. Eu cheguei, tipo, muito mal, e aí foi a partir dessa experiência que a gente criou essa cena. E eu lembro muito, assim, não esqueço. E aí as pessoas iam tirando as coisas dele, até que ele ficava de violão e cueca. E aí roubavam até o violão. E aí ele continuava cantando a música Sorri quando alguém te torturar, e a saudade, enfim. É uma música que ela é bem... E era linda a cena, assim, a experiência era muito bonita, era uma experiência muito incrível lá, foi muito bacana. A gente tem vários comentários aqui e perguntas, né?
A pergunta que eu quero passar para vocês é: cadê o João? Ah, não, essa é do Vitor. Mentira, essa eu não vou fazer. Cadê o João? Essa é a pergunta que fizeram no chat aqui, né? O Eu Vitor acho Lobo. que sentem Quem é falta Vitor desse Lobo? Alguém mediador. conhece o Vitor Lobo? Tá bom, É vai, eu seu conheço o Vitor amigo. Lobo. Eu conheço, vai, eu tô zoando com ele, porque depois ele é muito melindroso. Bom, tem a pergunta da Thaís Pontes aqui, queridíssima. Em que momento vocês se viram e se denominaram como artistas? Tem essa pergunta, vou soltar da Lídia também. Vocês acham que existe um apoio constante nos dias de hoje por parte dos pais quando o tema é sobre arte? Vocês tiveram apoio? E ela faz um comentário, Lídia Oliveira. Quem é Lídia Oliveira, gente? Na insatisfação, a inspiração, não é mesmo? A Lídia faz parte do Marginália, tá aqui na técnica ajudando a gente também, contribuindo. Mas a pergunta é, cadê o João? Cadê o João? Cadê o João? Eu acho que o João foi procurar algo melhor para a vida dele. Acho que ele merece. Então tá, em que momento que vocês se viram e se denominaram como artistas? Isso é uma coisa louca também, uma chave dentro da gente, né? Não é tão simples a gente achar que é artista, parece que a gente não tem essa responsabilidade, parece que artista é uma coisa que está distante da gente, né? Quando é que vocês se entenderam? Nossa. É muito complexo, porque eu acho que eu volto numa das primeiras coisas que eu falei, assim. Eu sempre tive essa sensação de que eu não podia, eu estava no lugar errado. Como se eu fazer teatro, trabalhar com arte, como se não fosse o meu lugar, assim. E eu acho que isso tem a ver com um contexto periférico, assim, com as narrativas periféricas. E então, não sei, eu não consigo dizer exatamente quando, assim. Não sei muito, assim, é muito doido, porque teve um dia que eu tava conversando com uma amiga minha, né, e aí eu tava falando desse meu processo da minha carreira na música, assim, e aí foi a partir dessa fala que eu comecei a ter essa ideia que eu vou explicar mais à frente. Eu falei assim, não sei o que eu falei na minha fala, eu falei, porque quando eu for cantor, sei lá, quando eu for, sabe, eu coloquei no futuro. E aí ela, tipo, por que você fala como se você não fosse? Porque você canta, você estuda música, você já faz as coisas, você canta no teatro, etc. Aí eu falei, aquilo ficou ecoando dentro de mim. E aí, nisso, eu comecei a identificar aquilo que eu já falei e vou repetir pela terceira vez aqui, que é isso, todas as nossas experiências, elas nos constituem e constituem a gente como profissional. Desde quando eu tinha 7 anos e fazia show para minha família, com as minhas primas, aquilo já também faz parte da minha carreira profissional e de mim enquanto artista. Isso tem que ser valorizado e considerado, porque é a minha história. Sei, e aí eu tô começando a compreender, assim, dessa forma, assim, porque eu acho que toda a experiência, ela é válida, assim. O Pedro comentou do lance, acho que do pai dele, e aí eu fiquei pensando, tipo, quando a gente vai trabalhar com teatro, a gente não tem só que ser artista, a gente acaba sendo tudo, assim, né? Tipo, e essa experiência é muito grandiosa, assim, para tudo, assim, mas principalmente para nossa carreira mesmo, profissional, assim. A gente tem que ser produtor, tem que ser iluminador, tem que trabalhar o corpo, tem que ser dançarino, tem que trabalhar, tem que ser músico, é tudo, assim. E agora, voltando, porque eu sou um pouco prolixo, não consigo dizer exatamente quando foi que eu comecei a me denominar como artista, assim. Eu acho que foi um processo tão orgânico que foi acontecendo, quando eu fui ver, eu já estava me considerando artista, assim. Acho que é isso. Não sei exatamente expressar, mas acho que teve todos esses processos, assim. E muitos mais outros que não dá para dizer aqui, né? Nossa, é difícil, né? Eu fiquei pensando agora muito nessa relação do, né, ouvindo o John falar sobre o que você quer ser quando crescer e qual que é a relação que isso tem com a profissão, né? De tipo, o que você quer ser quando crescer? Se chega uma pessoa assim na rua e te pergunta, o que você quer ser quando crescer?
sei lá, eu quero ser uma pessoa melhor, né? Uma pessoa com mais conhecimento, uma pessoa mais aberta a aprender com outro, com outra. E sei lá, vamos nessa, né? Mas tipo, quando pega o recorte da profissão, assim, eu penso que foi no momento assim que eu recebi o primeiro dinheiro a partir disso. Tipo, para mim, essa sempre foi uma questão muito forte de tipo de não entender a arte como trabalho até eu receber, porque aí eu tive que pegar um ônibus para ir para outra cidade para ensaiar à noite, depois de ter ido para a escola de manhã, trabalhado no restaurante à tarde, depois disso ir ensaiar. E aí tá muito cansado no ensaio, no outro dia tá muito cansado para ir para a escola, para ir trabalhar e para depois ir para o ensaio de novo. E aí pegar o dinheiro e falar, nossa, esse dinheiro ele é merecido. Tipo, eu fui muito cansativo, eu tive muito esforço para conseguir. E não foi mais fácil, mas eu me sinto mais apaixonado por ter passado por isso, por ver que existe possibilidade, dá para nascer uma flor nesse asfalto, que é uma rotina, um sistema econômico um sistema econômico social que priva a gente desse sonho, né, de ser artista, de poxa, entra uma coisa intelectual, né, sobre a arte, de, tipo, nossa, então eu me considero artista, então, né, peraí que agora o artista vai falar. Tipo, nossa, caguei, né, pra isso, sei lá, tipo, desculpa aí falar, mas é um pouco essa, assim, né, desse conceito do artista como genial, o artista como acadêmico, como a galeria de arte, não, tipo, é isso, é a gente fazer uma roda de capoeira mesmo, é dali que eu aprendi gingado para fazer acrobacia, que eu sou de circo também. E acredito que a possibilidade por aí é mais de entendimento para mim sobre a profissão, de, nossa, a relação de entender como é que dá para se inserir dentro desse sistema, profetizando poesia, profetizando sensibilidade, querendo disseminar cada vez mais isso, mais visão, mais escuta. Acho que foi nesse momento, assim, quando isso foi viabilizado para mim. Nossa, eu tô aqui tentando lembrar quando que caiu a ficha. Mas acho que pra mim também foi muito uma onda de acontecimentos que chegou em algum lugar que talvez seja essa concretização do artista. Mas eu acho que fica muito forte, e aí relacionando com a pergunta sobre os pais, que pra mim, eu tive esse momento de primeira aula de teatro, que foi incrível, foi maravilhoso, eu quero isso, mas ao mesmo tempo eu tinha meus pais falando, mas é só um hobby, é só um hobby. Eu lembro uma vez que meus pais estavam pensando em faculdades, não sei o quê, não, ela vai fazer aquilo, não, ela vai fazer engenharia mecatrônica. Essa era a profissão que meus pais queriam que eu tivesse. E aí eu virei assim, muito ingênua e falei, mas e teatro? Eu vi que tem faculdade de artes cênicas. Meu pai pausou, não, isso não dá dinheiro. E aí foi o primeiro baque que eu tive e ao mesmo tempo eu ia levando junto, sabe? Eu era contra o que eles estavam falando, mas não estava solidificado de tipo, porra, sou artista e se dane, não vou fazer isso. E por muito tempo eu fui levando isso como um hobby, achando que não era um hobby, mas eu estava levando como um hobby. E aí eu fui fazer a faculdade que meus pais achavam que era legal, não foi engenharia mecatrônica, porque eu não tenho condições disso. Foi uma mais humana. E tive essa oportunidade, tive esse privilégio, eu não desconsidero. Mas sempre levando a partir do que eles quiseram que eu fizesse. E aí eu tava no emprego onde tipo, eu tava de boas, e se eu quisesse eu ia levando. Só que era um ambiente tão nojento, é esse ambiente neoliberal, escritório, onde todo mundo só pensa em dinheiro, 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 trata o outro bem por conta de dinheiro. É um lugar específico, é uma situação específica. Mas aí inclusive eu acho que foi o Gira que falou isso. A Eu gente não. tava em alguma conversa. Não, foi você, eu acho que foi. Você falou alguma coisa de. Não sei, você falou uma frase que era de. Enquanto. Não sei se foi pra mim. Você falou assim: enquanto você não chutar o pau da barraca e tentar viver do que você acredita, não vai acontecer. E aí você tava falando das suas experiências de vida, que você sempre foi atrás e tal. Nada a ver. Foi um exemplo. Mas isso reverberou pra caraca. E eu falei, caraca, enquanto eu não sair desse lugar onde tá me dando dinheiro e ficar levando teatro como um hobby, nunca vai ser minha profissão, nunca vai ser o que eu quero ser. Então acho que foi nesse momento que aí eu chutei o pau da barraca e falei, vamos lá. E eu acho que quando a gente vai com esse pensamento pra frente da coisa, e, enfim, não dizendo que a carreira artística não tem as suas dificuldades, não tem os seus
seus dificuldades. Mas quando a gente acredita no negócio, as coisas vão encaminhando. E foi um período que, quando eu larguei esse emprego, coisas maravilhosas aconteceram para a companhia, enfim, Marginalia foi surgindo, várias coisas foram chegando. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que eu ainda não estava com a ficha caída completamente. Eu acho que eu precisei de muitas pessoas falando para mim, para que aí eu acreditasse. Eu acho que, eu tô pensando nisso, eu acho que veio mais de fora do que de dentro o movimento. Apesar de apesar de eu acreditar no teatro, isso é uma coisa que eu amo, que eu quero, as linguagens, misturar as coisas. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que foi mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Sendo bem sincera. Sim, eu ia falar exatamente desse ponto, assim. Eu queria fazer um adendo com relação a isso. Na realidade, duas coisas. Para mim, voltando um pouco na minha resposta, eu acho que também tem a ver com o lance financeiro. Quando eu comecei a ganhar sobre isso, é uma valorização externa, né? Porque você está recebendo dinheiro, você está recebendo por aquilo que você faz. Aquilo que você faz está sendo valorizado. Então, tipo, se você está recebendo para estar numa peça, você está sendo valorizado por ser ator, pelo seu trabalho de ator, seu ofício de ator. O que muitas vezes a gente faz até de graça, né? Sim, por conta das condições aí que a gente vive. Desculpa te interromper, João. Não, tranquilo. Então, eu concordo, assim, eu acho que também identificou a mesma coisa, assim, que o Pedro falou, desse lance da grana, e aí a gente pode pensar o dinheiro como uma coisa externa, que faz você acreditar, né, em você enquanto profissional, artista, mas também o outro, né, tipo, essa coisa dos pais. A minha mãe, eu acho que só nesse período que eu fazia teatro, assim, de grupo, tava no vocacional, tinha os grupos, estava na fábrica de cultura. A minha mãe, tipo, eu sentia que ela nunca me acreditou. Ela falava assim, vai lá, força. Nossa, bateu aí o carro. Eu não sei, menina, mas foi um barulho. Nossa. Minha mãe nunca desacreditou, ela sempre deu essa força, assim, né? Vai lá, acredita, vai lá. Mas, no fundo, eu sabia que ela também via como uma coisa, tipo, um hobby. Ele vai fazendo aí e tal, não sei o quê. Mas, a partir do momento que eu começo a receber, que eu começo a ganhar, que eu começo a viajar com a Lúdicos, que eu começo a circular com espetáculo, me apresentar em Sescs e tal, sim, minha mãe hoje entende a Lúdico como meu trabalho. Ela entende tudo que eu faço como meu trabalho, assim. A relação muda. E é a partir do olhar do outro, no caso, minha mãe, ou a partir do dinheiro que vem, que eu começo também a falar com muito mais segurança. Sou artista, sou ator, eu faço isso, esse é meu trabalho, sabe? Então, eu acho que... Porque ser artista é parte também da minha identidade. A nossa identidade, ela é constituída de várias características, né? Inclusive as profissionais. Então, e as identidades, elas são construídas a partir da interação com o outro. Então, e esse é um ótimo exemplo, né? Tipo, o outro precisa me reconhecer para que eu comece a me reconhecer enquanto artista, assim, um pouco. Eu sinto que é esse adendo que eu queria fazer. É muito louco, eu acho que são duas coisas, né? Tem até a Ju, que acabou de comentar aqui o que é ser artista profissional para vocês, né? Eu acho que a gente foi respondendo, na verdade, essas duas coisas, né? Porque uma coisa é a pergunta da Thaís quando a gente se entende como artista, e a segunda é como a gente se entende como artista profissional, né? Eu acho que são dois momentos da nossa vida. E eu acho que são dois momentos que eles são construídos, né? Eu acho que o dinheiro tem esse lugar de comprar esse respeito, né? Infelizmente. Mas sabe o que eu acho? Que a gente também, às vezes, demora para se entender como artista, porque as nossas referências são muito ruins, por um lado. O artista é aquele mega star. É aquele artista pop da música, é aquele ator da novela, atriz da novela. E parece que a gente não tá lá, então a gente não se entende como, né? Então, eu acho que talvez uma coisa que precise muito, né, na nossa sociedade, talvez seja utópico, eu não sei se a gente consegue, mas essa popularização, entender que o artista é um profissional que rala o bucho, sabe, para fazer as coisas, e ele tem uma sensibilidade, ele tem a sua criatividade e trabalha com isso.
Mas E ele pode conta ser pra o pagar cara... também. Exato. Ele pode ser o cara da esquina, ele pode ser o cara da tua rua, o cara que toca violão, ou o cara que pinta, o cara que recita uma poesia, ou que escreve uma poesia, e não necessariamente esse cara famoso, que aí ó, já é uma terceira coisa, né? A fama, e isso também não tem a ver com sucesso. Sucesso é uma coisa, acho que fama é outra, né? O sucesso talvez tenha muito a ver com aquela primeira pergunta, não, aquele lá no começo, sobre a plenitude, sabe? Que a gente se sentir sucesso no que a gente está fazendo, né? Enfim, a gente tem algumas perguntas aqui ainda, eu não sei se vai dar tempo da gente responder. Qual o peso de ser artistas nos tempos de hoje? Vocês acham que o artista precisa ser profissional para conseguir ser rentável? Eu acho que o rentável, vou responder por mim, ele divide um pouco, né? Ele mostra que sim, você pode se dedicar a isso e trampar com isso, mas aí exige realmente uma dedicação muito maior, né? A gente começa a perceber isso na prática, na vida, né? Não sei. Eu vou pedir assim, para a gente ir fazendo as finalizações, porque já passou de 1 hora. Eu tô achando a conversa muito legal, assim, particularmente não senti o tempo passar, não. Foi bem rápido. E aí, então, vou pedir para que vocês, então, em cima dessas duas perguntas, né, caiu a eletricidade também da Lia, que ela comentou aqui. Eu não sei se foi a nossa liga. Mas, assim, qual o peso de ser artistas nos tempos de hoje? E vocês acham que o artista precisa ser profissional para conseguir ser rentável? Juntando com uma finalização. E nessa finalização, uma coisa que talvez a gente tivesse que fazer no começo. Eu queria que vocês se apresentassem rapidamente. O João fala da Companhia Lúdicos, o Pedro fala, estou num lugar que eu nunca pensei estar. Que lugar é esse? Eu sei, mas acho que as pessoas talvez não saibam. O que vocês estão fazendo hoje, né? Então, eu queria que fosse um misto dessas respostas, a apresentação de vocês e a conclusão de vocês, antes de eu lançar a última coisinha. Começa o John, lindo, maravilhoso. Você quer? Você pode só recapitular a pergunta, por favor? Sim. Qual o peso de ser artistas nos tempos de hoje? E vocês acham que o artista precisa ser profissional para conseguir ser rentável? Eu vou começar pela minha apresentação, né? Então, vou tentar organizar aqui minha apresentação. Bom, era pra gente ter começado assim, vamos lá agora. Eu sou o John, eu sou ator, eu me formei em dança pela Escola Livre de Dança, eu sou cantor, compositor, músico. Atualmente eu tenho focado bastante na minha carreira como músico. Eu trabalho na Companhia Lúdica de Teatro, como ator, cantor também, música, a gente faz de tudo lá. E eu faço várias paradas, na realidade. Eu também trabalho num projeto de prevenção aqui, tem alguns coletivos aqui da minha quebrada que eu tô aqui junto, na luta e na produção. E também estou estudando pedagogia. São muitas coisas, né? E o PIA, você esqueceu de falar. Exatamente. Também sou artista educador no programa PIA, que é um programa da prefeitura que trabalha com crianças de 6 a 14 anos, de 5 a 14 anos. Agora eu tô em dúvida se é 6 ou 5, porque esse ano a gente tá... 5 a 14. De 5 a 14. Esse ano a gente tá trabalhando de forma remota, então tá tendo... A relação com as crianças tá um pouco mais complexa, assim. A gente tá nessa busca. Eu fiquei pensando numa pergunta que rolou também um pouco antes dessas, que é esse lance, o que é ser artista? Acho que a gente se pergunta muitas vezes isso, né? Porque o artista não é só aquela pessoa que recebe, que ganha pelo que faz, pela sua arte, né? Eu acho que artista é toda aquela pessoa que cria, né? Que cria a partir de uma linguagem artística, né? Seja qual for, música, literatura, teatro, dança e outras, muitas outras. E aí eu fico pensando que o fazer artístico, o criar, ele está muito ligado às nossas experiências, a quem somos, às nossas relações,
as coisas que nos afetam, no sentido de afetar mesmo, assim, de tudo que chega em mim e como isso chega em mim, enfim. Eu acho que, pensando nessa questão, o que é ser artista nesses tempos, eu sinto que não sei, eu sinto que os artistas, eles são quase que como explicar isso? Quase que não é nem endeusando os artistas, mas eu acho que todo mundo passa por esse processo, mas é, os artistas, eles são pessoas que estão muito sensíveis às coisas. Então, são filtros ali de criação e de elaboração. Eu sinto que a arte tem essa função de elaborar a sociedade, de elaborar as questões que estão à tona, assim, das infinitas formas e inúmeras possibilidades, assim. Eu acho que ser artista nesses tempos é ser sensível a tudo que está acontecendo e, de alguma forma, elaborar isso tudo, sabe? Não sei se faz sentido. Eu acho que, desculpa até intervir aqui, mas tem o comentário da Ju que eu acabei respondendo sozinho, né? Que é o que é ser artista profissional para vocês, dizendo um pouco que a gente já tinha comentado sobre, né? Mas eu queria também juntar essa pergunta às outras duas também. Vamos, eu ia pedir uma pra gente ser sucinta, assim, pra gente ser... Eu vou ser bem rapidinha. Eu concordo com o John. Meu nome é Nayara. Nossa, Meu nome é Nayara, eu faço parte do coletivo Marginália Teatro Jovem e da companhia Lúdicos de Teatro Popular, junto com esse que está aqui em cima de mim, John, e esse que está aqui, o Gira, e com esse do Marginália também. Eu adoro esse negócio aqui. Sendo sucinta, eu concordo com muitas coisas que o John coloca e justamente por essa delicadeza na coisa de ser artista, na sensibilidade disso, eu acho muito difícil medir o que é profissional ou não. Porque se a gente for pelo lado de o que é remunerado, talvez eu não esteja recebendo agora na quarentena. Então, eu não sou profissional por conta disso. Eu tenho uma companhia, eu tenho um trabalho, tenho todo um legado, tenho uma pesquisa. Enfim, as pessoas se reúnem para pensar juntas, para criar. Não consigo delimitar o que é profissional ou não. É um documento falando que eu me formei nisso? Uma carteira assinada? Não sei. Não sei se precisa ser delimitado monetariamente. Eu acho que o sistema capitalista ele delimita muitas coisas pelo dinheiro. Talvez isso não precise. Penso assim. Talvez amanhã mude de ideia. Não sei. A gente vai pensando. E o peso de ser artista talvez esteja justamente nessa possibilidade. Aí eu faço uma pergunta mesmo. Será que é porque a gente pensa em outras coisas que não se pensa normalmente? Aí isso pode ir para qualquer coisa. Será que a gente questiona o que não deve ser questionado? Será que é pesado por conta disso? Será que a gente quer discutir algo que deveria estar embaixo do tapete? Às vezes eu penso que é isso. Sendo bem sucinta, não sei. Eu faço perguntas. O artista é tão perigoso nos dias de hoje. As pessoas têm muito medo de artista, gente. Por quê, Tem né? muito medo, né? Por que será que tem tanto medo? Eu acho que fica mais a pergunta do que a resposta, né? Tanto que eles estão aí tentando extinguir os artistas, né? De todas as formas há muitos anos. E não consegue. Teimosia, Pedro né? Travou. Opa! Ai, Pedro, bem na hora da tua fala. Ninguém travou, Gira. Eu tô tá aqui. travando você, viu? A hora que travou pra Nai, que travou a Nai, não travou aqui pra mim também, não. Não, da Nai eu tava zoando. Ai, meu Deus, como não tô? A Nai travou uma hora, mas na hora que eu falei... política. Tá, pra mim, a questão da profissionalização, né? Pra mim isso vai muito além, né? Como, não sei, eu gosto muito de trazer o exemplo que um amigo me trouxe uma vez sobre o ofício, né? Esse pensamento sobre o ofício, por exemplo, algo em que não se fecha, né? Numa formação de uma faculdade, de um curso, de alguma coisa. Tipo, não, eu fiz um curso ali, tô tranquilo. Tipo, acho que tem uma fome
quando você é artista, quando você se sente artista, que parece que nunca acaba, assim. Tipo, ah, não, terminei aqui a escola, então, beleza, é só ficar trabalhando. Tipo, nossa, não, aí termina a escola, aí você quer fazer mais 4 cursos diferentes, assim, para tipo, entender todas as outras possibilidades, né? E acho que vem da excelência, né? De excelência, não de, nossa, ter um trabalho de formação de não sei o quê, mas assim, quanto tempo você se dedica do seu dia para isso? Tipo assim, a maior parte do meu dia eu dedico para minha formação artística, para minha formação como pessoa, como indivíduo, que para mim isso interfere diretamente na minha formação artística, né? E aí para mim tem a ver com isso, do quanto você se dedica, né? Que durante o período eu dividia o meu dia entre um trabalho no restaurante, entre fazer arte e a escola. Aí depois era só entre o trabalho no restaurante e arte. Aí agora é só arte, integralmente, né? Tipo, são escolhas que você vai fazendo assim, e, tipo, são propostas que a vida vai te dando, e hoje eu me entendo como um profissional também dentro disso, porque é só o que eu sei fazer, basicamente, assim. Tipo, a gente aprende a fazer outras coisas, né? Mas o que eu estudo com muita garra, assim, com muita vontade, muita gana, é o teatro, é o circo também. Bom, meu nome é Pedro e nesse momento, antes da quarentena, eu estava morando no Rio de Janeiro, um pouco afastado da atividade do Marginalia, que eu estava estudando lá na Escola Nacional de Circo. Mas aí, nesse momento, eu voltei para São Paulo com as atividades interrompidas, né? Qual que era a última pergunta? Aí eu me perdi, falei um monte de coisa. Cadê o João? Qual é o peso de ser artista hoje? Isso. Nossa, para mim eu entendo o artista como interlocutor, né? Como uma pessoa que está ali carregando uma mensagem, né? A comunicação, um ato de subir no palco e as pessoas estão em silêncio para te ouvir falar. Poxa, isso é bastante, né? Hoje em dia, assim. Tipo, que a gente vê tantos conceitos para se pensar, tipo, desde o artigo que você usa para falar no seu discurso, quanto o próprio discurso, como você finaliza, o corpo que fala sobre esse discurso, né? Eu acho que são responsabilidades muito grandes, e eu lembro, sempre que eu penso nisso, assim, o peso, eu lembro uma vez em uma formação que eu fiz de circo, muito tempo atrás, que a gente tinha que fazer uma sketch clássica de palhaço, assim, e era uma sketch que eu considerei muito machista, muito machista. E falei assim, não quero fazer, para mim isso não vai de acordo com o meu discurso como artista, como pessoa, né, como pessoa, como homem, enfim. Uhum. E aí o homem estava ministrando, né, o curso, ele disse, não, mas é uma sketch para crianças. Falei assim, Pior nossa, ainda, né? poxa, Nossa, mais grave ainda. parece que me afirmou mais ainda, assim, aí eu fiquei, nossa, realmente é muita responsabilidade, né? Tipo, a gente como, não sei, a gente como gerador de conteúdo, né? A gente que, pô, faz uma peça, as pessoas assistem, aí você tá numa rede social, você coloca um conteúdo, aí, não sei, você tem contato com o seu primo que é mais novo, com o seu irmão que é mais novo, com as crianças que estão próximas a você. Entender, né, o quanto que a arte e a educação, elas estão juntas e são responsáveis, né, por muitos caminhos, por muitas é, por muitas ações futuras, né? Por muitos reflexos sociais que vão acontecer. Aí acho que para mim esse é o peso, é muito peso. É o peso, né, que eu vou deixar para as próximas aí. A nossa responsa é gigantesca com o nosso público, né? A gente é muito referência e a gente não sabe. Por exemplo, a Nayara me traz uma coisa que eu falei, eu juro de pé junto que não falei, mas na verdade a gente... Mentira. Mas a gente como artista e como educador também, né? Acho que como educador às vezes tem alguns aprendizes, alunos vocacionados, enfim. Depois de muitos anos, a gente encontra a pessoa fala, nossa, Gira, nunca esqueci um dia que você falou tal coisa. Eu falei, aquilo mudou minha vida. Você fala, gente, e era uma coisa que não foi pensada, uma coisa que aparece numa conversa. E as pessoas estão pegando tudo. Elas estão olhando muito. Então, a nossa responsa é gigantesca. Gigantesca. E a gente está ali, nu, né, de frente com essas pessoas,
Mas também tem um peso, mas ao mesmo tempo, cara, seja você, mas procure ser uma pessoa legal. O melhor de você, né? Exato. Procure se antenar, procure descobrir o que está acontecendo, para você ser você, não ter vergonha de ser você amanhã, né? Sei lá, a gente ainda vai ter vergonha de ser a gente, né? Porque o tempo muda, então certos comportamentos que a gente tem hoje, amanhã a gente vai olhar e falar, putz. Enfim, a gente precisa contextualizar sempre os tempos das coisas, mas é importante a gente ser de verdade, né? Bom, gente, o nosso tempo já passou horrores, mas aí eu vou pedir para vocês aqui, antes de eu finalizar, então, uma referência. A gente sempre fecha aqui pedindo referências para quem está assistindo, né, para a gente divulgar. Esse vídeo depois vai ficar por lá, então outras pessoas vão assistir. A gente sempre pede a referência para o convidado ou para a convidada, e aí eu conversei com o John para ver se ele tinha alguma referência para passar para a gente. Eu não sei o que esse papo inspirou, não sei se ele pensou numa coisa, depois pensou em outra. Pode ser filme, livro, texto, série, música. E Pedro e Nai, se vocês também tiverem alguma coisa a partir do nosso encontro de hoje como referência, vocês têm alguma coisa? Aham, eu conheço isso. Eu indico esse grupo, tá? Esse é o momento. Conheça. Eu tenho sugestão, mas não é só uma, não. Eu posso falar mais de uma? Não, só uma. Tá bom. Eu vou falar uns arrobas de Instagram. E aí eu queria começar com um coletivo que tem um trabalho muito importante aqui na Fazenda da Juta, que se chama, o arroba é Periferia Preta, que tem pessoas muitas pessoas que eu admiro, que se tornaram profissionais essenciais e importantes para várias lutas aqui, como principalmente essa das negritudes, das questões LGBTs, da questão do feminismo mesmo aqui dentro. Então, tem uma luta bastante interseccionalizada, assim, em que acaba se apoiando em várias características de lutas, né? Aí eu também queria falar do arroba da Cia Lúdicos, porque para mim também é uma grande referência importante, assim, de trabalho pensado para a infância, assim, para as infâncias, né? Eu acho que a gente faz isso com muita seriedade e eu realmente, não é porque eu participo da Lúdicos que eu estou falando isso, não, é porque realmente eu acredito muito nesse trabalho. Eu tenho estudado pedagogia, tenho visto o quão importante e o quão interessante é o nosso trabalho, importante, assim, necessário, né? O outro arroba é o arroba Jupe do Bairro, que é uma artista da música, rap, amiga minha, lá do Capão Redondo, que é muito, muito, muito importante. É uma pessoa trans, negra, um corpo negro, é um corpo gordo também. Então, eu acho que é uma referência por vários motivos, assim, e atualmente ela lançou um EP chamado Corpo Sem Juízo, que eu acho que também, de alguma forma, tem tudo a ver com o nosso trabalho, porque ela foi construindo a carreira dela há muitos anos, e hoje ela nos presenteia com esse EP, que é enfim, é uma preciosidade, assim, é realmente um presente importante para todo mundo que esteja aqui, ouça esse álbum. E, por último, não menos importante, eu queria deixar o meu arroba, que é John Halles. John Halles. E pedir também que quem estiver aqui, que siga minha página no Facebook, que se inscreva no meu canal, tem um canal no YouTube. Eu estou com projetos para curto prazo agora de lançamento de coisas autorais minhas, então, por favor, deem um apoio lá, me prestigiem, sei lá, vai lá olhar os vídeos, assistam, comentem. E é bom, curte que é bom. Eu coloquei essas arrobas aí, eu não sei se eu escrevi certo nos comentários, depois, João, você dá uma olhada, qualquer coisa você me manda o certo, a gente edita, tá bom? Eu vou te mandar agora no chat. Pedro, alguma coisa? Nossa, eu tô nesse momento da quarentena, assim, o que eu consigo é poesia. Tô lendo muito Manuel de Barros. Acho que pensar no quintal como
o universo para mim tem sido a possibilidade de viver dentro de casa sem poder sair. É isso. Vou ser sucinto. Bom, gente, eu queria agradecer primeiro as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Tem bastante gente muito legal. Zoei com algumas. Mereciam, mentira. Gosto muito de todas, assim, a gente se sente muito acolhido, né? A gente conversando aqui, sabendo a gente conhece pelo menos parte das pessoas que estão assistindo e é sempre muito bacana. Agradecer Marginalia Teatro Jovem, esse projeto que está sendo muito legal, que é ensaios, um bate-papo marginal, são 10 mesas, e hoje só a terceira, a gente vai, ainda tem mais 7 mesas até o final de agosto, então tem bastante coisa. Agradecer o Pedro e a Nayara, que estão aqui, firme e forte, contribuindo com a gente, e é muito legal sempre, para mim, uma aula escutar vocês. A Lídia, que está na técnica, João, que passou pela técnica aí. Agradecer o John. John, muitíssimo, você está mudo, tá? Muitíssimo obrigado de você ter vindo aqui, ter colaborado com a gente. Eu acho que o que você fala contribui para a gente, contribui para quem está assistindo. Parte dessas pessoas que estão assistindo são ou foram meus aprendizes e minhas aprendizes, e eu acho que as coisas que você trouxe hoje, assim, alimenta muito a esperança de todo mundo, e essa esperança é uma... A gente precisa muito, e o verbo esperançar, que a gente tem trabalhado tanto na Lúdicos nesses últimos tempos, né? Então a gente lança a esperança para as pessoas esperançarem. Posso falar mais duas coisas antes de você finalizar? Ai, que piada bem. Ainda sobre referências, eu só queria fazer uma coisa que eu tinha notado, que eu acho muito importante, que é pensar, toda vez que a gente pensar nas nossas referências, pensar que cor essa pessoa é, qual o gênero dessa pessoa, porque eu sinto que a gente precisa começar, eu tenho certeza absoluta, que é urgente que a gente comece a pensar sobre as nossas referências e transformar essas referências, porque a gente sempre tem um perfil muito específico de pessoas que são nos dadas, são colocadas como referências para a gente. Então, é muito importante isso, assim. Começar a priorizar autoras negras, começar a priorizar autores negros, autores periféricos, começar a autoras mulheres, artistas LGBTs, autores LGBTs, enfim. Eu acho que isso é um passo bastante importante, assim, para as coisas que nós, enquanto sociedade, temos discutido. E a última coisa é que eu queria muito, 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 muito agradecer pelo convite. Para mim foi muito importante, eu fiquei muito feliz. Eu admiro muito o trabalho do Marginalia. É lindo o trabalho de vocês, assim, então, muito obrigado, valeu. Um beijo a todas as pessoas que estão assistindo e aí, principalmente a vocês que me convidaram. Valeu. E aí eu queria dizer que essa transmissão está sendo feita a partir da Biblioteca Padre José de Anchieta. A gente não pode divulgar outras coisas por conta do período da eleição. Mas eu queria divulgar o nosso próximo encontro, que vai ser muito massa, nessa quinta-feira, às 18 horas também, e a convidada Jéssica Nascimento, que vai falar... Jovem e periferia. A Jéssica, ela foi durante muitos anos da Companhia Lúdicos, ultimamente, assim, nos 45 do segundo tempo, agora ela está se dedicando demais a um projeto maravilhoso dela, que é de teatro negro. Ela é uma grande atriz, uma pessoa extremamente generosa, a gente está muito feliz de receber ela aqui. Ela foi nossa parceira de trabalho, né, John, Nai, durante muitos anos. A gente sofre pela ida dela, mas a gente torce pelo que ela foi de encontro, assim, e a gente tá junto com ela. Então vai ser quinta-feira agora, às 18 horas, eu acho que vale muito, muito, muito a pena de assistir, porque ouvir a Jéssica falar é um bálsamo. Ó. Gente, valeu! Então é isso, muito obrigado e até a próxima! Um beijo! Tchau! Beijos!
A gente continua? Tchau, 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 tchau. Algum A gente momento, continua tchau. para fazer um happy hour aqui, nós 4, depois que desligar a live? Saideira. Então não sai não, tá? Fica aí, John. Vocês também, peregrinagem. Sim. Tá tudo caindo aqui. Eu falei bora, tava com o microfone desligado. Isso aqui é de um filme que eu participei. Calma que tá ao vivo ainda, John. Não fala isso que isso é pecado. O que eu falei? Eu falei palavrão? Não, Sorry. Não. voando. Pedro caiu. A gente não sai, você não desliga. Lídia, desliga para nós. Cadê? Saideira. Vamos sair que aí fecha. Saiu. Beijo. Beijos.